Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Siverli e uma vez por semana eu gosto de pegar a notícia mais curtida no aplicativo do Boteco F1 e comentá-la aqui em vídeo. E o da semana passada foi o John Barnard falando sobre o estilo de pilotagem do Michael Schumacher e por que a sua volta à Fórmula 1 pela Mercedes em 2010 não deu tão certo assim. Aliás, se você não tem o aplicativo do Boteco F1, o que você está perdendo tempo, meu amigo? Baixa! Os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto para Android quanto para iOS. Você tem uma curadoria das principais notícias dos bastidores da categoria diariamente. Então, vai, baixa! E é hora da gente conversar um pouco sobre essa questão de estilo de pilotagem. Vamos aproveitar essa notícia e entender quais são as diferenças que certos pilotos gostam e outros nem tanto. Se vocês pesquisarem por estilo de pilotagem no Google, vocês vão bater de frente com dois termos muito provavelmente em inglês, que são o front-end e o rear-end. O que significam essas coisas, Sérgio? Cara, pra mim não tem como simplificar isso mais do que o templo de Suzuka no Japão. Toda a pista de Suzuka é sensacional, você tem que ter um carro super equilibrado para andar rápido por lá. Tanto que até muitos pilotos dizem que você só é realmente um piloto fantástico de Fórmula 1, para não dizer outra coisa com F, se você ganha lá. E eu quero pegar o exemplo da curva 1 de Suzuka para falar sobre esses dois tempos. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no distribuição de peso, no F1 2018 mesmo, e vou jogar toda a distribuição do peso para frente. Então o que vai acontecer? O meu carro vai ter uma frente muito plantada. Claro que na Fórmula 1 não é assim também, né? Não é exagerado. É só para a gente entender um pouco mais de como é um carro com a frente plantada como um todo. Então vamos lá para a pista. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer a curva 1 de Suzuka. Então passando aqui pela 130R, agora eu já estou controlando o carro. Faço a curva para a direita na chicane antes da reta principal, já consigo ver que o carro está bem plantado na dianteira. Venho na reta, acelero, lembrando que quanto mais distribuição de peso para frente, a minha velocidade na reta tende a ser menor. Vou fazer a curva, olha como eu consigo botar o pé no acelerador tranquilamente, eu não perco velocidade, não perco tração, o carro fez da forma perfeita a entrada da curva número 1 de Suzuka. Os pilotos que gostam do front-end são pilotos que gostam que o carro morda o apex. Lembrando, todos esses termos em inglês eu já expliquei aqui nos vídeos do Boteco Tech, vou deixar aqui linkada a playlist para você assistir se você tiver em dúvida com alguns termos, tudo bem? Então o front-end, o piloto ele quer morder o apex da forma mais rápida possível. Geralmente esses pilotos eles deixam para frear mais em cima da curva. E por causa disso, eles precisam de uma dianteira que vá fazer o contorno que ele precisa da forma mais rápida e eficiente possível. Já o rear-end são pilotos que vão tirar um pouco o pé antes de entrar na curva para controlar um pouco, só que o que vai acontecer? Ele vai perder um pouco de eficiência na parte dianteira do carro. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou na distribuição de peso de novo, e o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar toda essa distribuição de peso para trás. Lembrando, os carros de Fórmula 1 não fazem isso, tá? Eu tô jogando para cima só para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção. E a gente vai para a mesma curva 1 de Suzuka e vamos ver se eu vou conseguir fazer com a mesma velocidade a curva 1. Cheguei aqui na chicane, opa, olha aí como eu já perdi a traseira, você viu, né? Minha traseira já não tá tão colada assim porque a minha distribuição tá toda lá atrás. Abri o DRS, aceleração. Olha como o carro vai indo. Vamos ver que opa! Já perdi totalmente a traseira. Então essa é a diferença da distribuição de peso na dianteira e da distribuição de peso
na traseira totalmente diferente. Lembrando que o ideal é ter um carro equilibradinho, né? Que o carro não tenha tantas diferenças de equilíbrio entre o início e o seu final, mas pilotos optam por tipos de pilotagem diferentes, né? Porque cada um é cada um. Então pare para pensar aí, você está se aproximando da curva 1 de Suzuka, aceleração total, ERS no 5 lá para você que joga o F1 da Codemasters, mistura de combustível o mais rico possível, o 4. O que você prefere? Essa é a questão que nos faz entrar nas características de pilotagem do Michael Schumacher. Eu vou deixar aqui no card um vídeo sensacional dos nossos amigos do Projeto Motor analisando o estilo de pilotagem do heptacampeão mundial. Lá eles falam que o Schumacher tinha uma tendência a entrar nas curvas com o pé um pouco mais acelerado do que os seus rivais. E por causa disso nós temos duas situações importantes com o carro. A primeira é, quando você está usando mais o acelerador, o que vai acontecer? Você vai gastar mais combustível. E o Michael Schumacher entrou na Fórmula 1 justamente na volta do reabastecimento. Claro que ele entrou um pouquinho antes, mas a sua era de ouro foi com o reabastecimento. Ali de 94 até 2009, quando a gente teve a época do reabastecimento. Claro que 2005, 2006 ele perdeu o título para o Alonso, mas vocês entendem que o reabastecimento era importante para o Michael Schumacher, porque ele conseguia andar, número 1, com o carro mais leve, ele tinha pneus fabricados para ele pela Bridgestone, o que acabava impedindo que os pneus se degradassem de uma forma exagerada para ele, e ele tinha o reabastecimento, então ele podia acelerar nos momentos em que ele tinha que acelerar, tanto que as voltas fantásticas antes das paradas do Michael Schumacher ficaram muito famosas nos anos 2000, porque ele sabia que ele poderia voltar para os boxes e reabastecer, ou seja, ele não precisava fazer tanta economia de combustível. Então a partir de 2010 a gente não tem mais reabastecimento, os carros são mais pesados e depois de um tempo, se não me engano, em 2011, os pneus se tornaram Pirelli e a Fórmula 1 pediu para a montadora, para a fabricante italiana, criar compostos que se degradassem com mais facilidade para melhorar o espetáculo. Uma coisa que eu particularmente gosto, eu acho interessante, porque acaba gerando jogos de xadrez dentro da Fórmula 1, eu acho interessante isso. E aí o que aconteceu? O Schumacher ele não tinha mais a carta do reabastecimento, e ao mesmo tempo ele ia ter um carro mais pesado, ele não ia conseguir chegar acelerando tanto assim nas curvas porque o carro está mais pesado, e ao mesmo tempo tem os pneus que não têm mais a mesma composição que ele estava acostumado. Sem contar que ele já estava mais velho, né? Ele já tinha mais de 40 anos quando ele voltou para a Fórmula 1, então muito provavelmente os reflexos dele não estavam tão legais, coisa que o John Barnard fala na sua entrevista para o Beyond the Grid, no podcast oficial da Fórmula 1 e que está no aplicativo do Boteco F1 para você ler também. E aí, cabeça de gasolina, curtiu o vídeo? Eu espero que sim, porque ajuda a gente a entender um pouco mais como que funciona o processo de um piloto dentro do carro de Fórmula 1, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de deixar o like. Aperta o like aí, vai, eu espero você apertar o like. Apertou? Ah, então beleza. E eu quero mandar um abraço do fundo do coração para todos os membros e apoiadores do canal que tornam o nosso projeto independente e vivo no nosso Brasil, ainda mais nesse momento que a Fórmula 1 está paralisada. Se você também quer se tornar um membro ou apoiador do canal, os links estão aqui na descrição do vídeo, você ganha 2 grupos no WhatsApp e também o podcast exclusivo do Boteco F1. Semana passada foi ao ar um da história da Fórmula 1, que ficou muito bacana, uma série aí que vai durar um tempão. E como sempre, use a caixa de comentários para deixar esse vídeo mais rico e muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E nós nos vemos num próximo vídeo, então até lá!